Começou. Eu falei que ia chegar na Michelle essa história da traição dela e da Damares ao Bolsonaro. Os aliados do Bolsonaro começaram detonando a Damares publicamente, mas nos bastidores também estavam detonando a Michelle Bolsonaro. Por quê? Porque eles sabem que foi a Michelle quem articulou para a Damares trair o acordo que foi feito pelo Bolsonaro, um acordo que foi anunciado para o Brasil inteiro, que era o acordo de que a Damares retiraria a candidatura dela ao Senado no Distrito Federal e o Bolsonaro teria como candidata a Flávia Arruda, ex-ministra da Secretaria de Governo do Bolsonaro, uma das operadoras do Bolsolão, que a mídia chama de orçamento paralelo, para não parecer que é crime, né? Tá, Damares manteve a candidatura, ela retirou a candidatura, ela não manteve, ela retirou a candidatura, foi pior ainda do que manter. E depois ela reanunciou a candidatura ao lado da Michelle, que estava chorando, e falou para Damares, olhando para ela em lágrimas: eu estou aqui por ti, não, por você e para você, falou a Michelle para Damares. Quer dizer, aquilo foi uma mensagem direta da Michelle para o Bolsonaro e para os aliados do Bolsonaro. Eu tô aqui com a Damares e eu vou bancar a candidatura dela, custe o que custar. Os aliados estão irritados agora porque perceberam que a Michelle manda demais. Eles acham assim, a Michelle tá mandando mais do que ela deveria, quem deveria mandar é o Bolsonaro. Tem um quê de machismo aí? Tem, claro que tem. Pessoal da extrema-direita, claro que tem um quê de machismo. Mas a visão deles é o seguinte: o Bolsonaro foi eleito presidente, não a Michelle. Quem tem que fazer os acordos e tomar as decisões é o Bolsonaro. A Michelle não pode passar por cima dos acordos do próprio marido. Ela não foi eleita. Ela só é primeira-dama porque ela é casada com o Bolsonaro. Se os dois se divorciarem, ela não é nada. Nada. Apenas uma pessoa que vai ficar levando o nome do Bolsonaro para fazer autopromoção, como as ex-esposas dele também. A outra se chama de Ana Cristina Bolsonaro, a outra Rogéria Bolsonaro, quer dizer, usa o nome dele para fazer autopromoção e tentar se eleger. É só isso. A bancada evangélica começou a fazer a caveira da Michelle para os aliados do Bolsonaro no Centrão, porque estão assim, bancada evangélica e Centrão estão sempre abraçados, levaram muito do Bolsolão, né? Só que tem um problema. Os aliados do Bolsonaro precisam da Michelle, então eles estão irritados com ela, mas eles precisam dela. Por quê? Porque a Michelle consegue conquistar alguns votos de mulheres e de evangélicos para o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu, graças a Michelle, e graças também ao fato de que ele vai nessas marchas para Jesus, mas ele sempre vai com ela, ele conseguiu colocar de novo uma vantagem sobre o Lula entre os evangélicos. O Lula chegou a tirar a vantagem e empatar com o Bolsonaro. Ele conseguiu colocar uma vantagem de 6 pontos, 8 pontos, depende da pesquisa. Tá, ele também conseguiu diminuir a vantagem que ele tem, a desvantagem que ele tem entre o Lula e entre as mulheres, por conta da Michelle. Então não dá para ficarem criticando demais a Michelle, mesmo que nos bastidores, que chega no ouvido dela. Não pensa que a Michelle é surda, que ela não entende o que acontece na política. Ela articula muito bem. Inclusive, eu te digo, a Michelle articula melhor que o marido, melhor que o Bolsonaro. E aí começou, tá um quebra-pau enorme na extrema-direita. Começaram a lembrar para o Bolsonaro exemplos de vezes em que a Michelle mandou mais que ele. Falar: ó, Bolsonaro, você não é um cara forte. Olha, tá um problemão, e eles não sabem como resolver, porque não dá para o Bolsonaro se livrar da Michelle, não falo nem da relação matrimonial, se livrar politicamente dela. Fala: ó, Michelle, vai aí, fica de lado aqui, e eu vou tomar as decisões aqui, você sai, não se mete mais na política. Não dá por conta da campanha. Vou te explicar aqui, mas antes, se você for a Bolsonaro e nessa briga você torce pra briga, que eu, Thiago, eu torço pra briga. Essa fogueira a gente apaga com gasolina, ó, joga gasolina na fogueira. Pois bem, se você também joga gasolina nessa fogueira, inscreva-se aqui no canal, ó, um segundinho, é grátis se inscrever no Plantão Brasil, aqui embaixo é só clicar no botão inscrever e aí você está apoiando a oposição a esses malditos que estão destruindo o Brasil, estão destruindo completamente o país. Então é um segundinho, é grátis se inscrever e na descrição eu deixo as minhas outras redes sociais, também peço que você siga lá nas outras redes. Agora, falar sobre a Michelle, a Damares, tudo mais. Ó, o que aconteceu? Já falei aqui o contexto. A Damares retirou a candidatura ao Senado, numa punhalada pelas costas com o apoio da primeira-dama Michelle. Ela se tornou novamente candidata ao Senado. Parte disso, a Michelle teve apoio do Partido Republicanos do Distrito Federal, que é o partido oficial da Igreja Universal, porém, os evangélicos estão irritados com isso. Só os do Distrito Federal que estão com a Damares, o resto do país estão irritados com a Damares. Começou um quebra-pau, a Damares bloqueou o Sóstenes Cavalcante, que é o líder da bancada evangélica. Ela também bateu boca com o Silas Malafaia. Silas Malafaia falou um monte, chamou ela de abusada,
falou que ela é traidora, falou que a máscara tá caindo, o Sóstenes também, depois que foi bloqueado, falou um monte na mídia, falou que agora o povo tá vendo quem ela é, que uma mulher cristã não deve agir desse jeito. Pois bem, isso é só o comecinho da briga, só o comecinho, que eles começaram a fazer a caveira da Michelle, aí chegaram e lembraram o Bolsonaro. Inclusive saiu uma matéria na mídia lembrando exatamente os mesmos exemplos, que em 2020, teve uma época em que o Bolsonaro, ele estava achando que o Carlos ia ser preso. Começou a ser presa muita gente no inquérito dos atos antidemocráticos e das fake news. E aí o Bolsonaro estava apavorado, porque ele falou, pô, o Carlos vai ser preso. O Carlos vai ser preso, eu vou fazer o seguinte, eu vou hospedar o Carlos aqui no Palácio do Alvorada. Que não vai entrar carro da Polícia Federal no Palácio do Presidente para prender o filho do presidente. Não vou deixar, vai ser um problemão e o Alexandre de Moraes vai ficar constrangido em mandar a Polícia Federal prender alguém que está no Palácio do Alvorada. Ok, Bolsonaro teve esse plano. Os aliados do Bolsonaro ao Centrão, aquele foi o momento em que o Bolsonaro estava começando a integrar o Centrão. Foi quando, logo que o Queiroz foi preso, a coisa estava feia para o Bolsonaro, e o Bolsonaro abraçou o Centrão e falou, venha Arthur Lira, venha Ciro Nogueira, venham todos, venham. Agora eu vou liberar mais dinheiro ainda para vocês do que já estava liberando. Pois bem, todo mundo sabia disso, o Bolsonaro teve a ideia, a Michelle chegou e falou, não, eu não quero o Carlos morando na minha casa, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, não quero, ponto, final, acabou. Eu não quero. O que aconteceu? Bolsonaro não colocou o Carlos. Se o Alexandre quisesse prender o Carlos, ele ia fazer sem constrangimento algum da Polícia Federal ter que entrar no palácio, aí a polícia que protege o Bolsonaro ia tentar revidar contra a Polícia Federal, ia ser um problemão. Pois bem, não ia ter problema nenhum, porque a Michelle não deixou e o Bolsonaro falou, tá, ela manda no Bolsonaro desde 2020, tá, em algumas coisas. Aí, outro exemplo, o Centrão começou, e o Bolsonaro até reclamou disso na semana passada, falou que foi chantagem e tudo mais, ele não apresenta provas, até porque ele não deve ter, e ele não dá nome aos bois, mas ele falou na semana passada, tem vídeo dele aqui, eu até mostrei um trecho desse vídeo, que para ele indicar o André Mendonça ao STF, ele enfrentou muita chantagem, que queriam outros nomes, tudo mais, tá. O que aconteceu foi que o André Mendonça, ele ficou 4 meses, demorou 4 meses para marcar essa batina dele, porque ele tinha um problema com o Davi Alcolumbre, que era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nesses 4 meses, chegou-se até a cogitar que o André Mendonça não seria ministro do STF, porque o Davi Alcolumbre não ia marcar essa batina dele nunca. Ok. O Bolsonaro chegou em um momento a articular, eu lembro, eu fiz vídeos sobre isso aqui, a articular para tirar o André Mendonça e colocar ou o Noronha do STJ, ou fazer uma lei para que o Bolsonaro pudesse indicar o atual presidente do STJ, que é o Humberto Martins, Superior Tribunal de Justiça, que a terceira instância fica uma abaixo do STF. Tá. Começaram a falar disso, começaram a articular, o pessoal do Centrão gostou, até gente do Centrão que é ligado mais à esquerda também gostou, falou, peraí, melhor eles do que o André Mendonça, tudo mais. Aí começaram a veicular coisas contra o André Mendonça para miná-lo no bolsonarismo, isso foi coisa de gente bolsonarista, gente que já queria miná-lo, falar que o André Mendonça ele foi secretário do Toffoli, que ele foi secretário do Toffoli quando o Toffoli era advogado do PT, advogado-geral da União do governo Lula, que é do PT, começaram a ligar o André Mendonça ao PT e falar que ele vai trair o Bolsonaro e tudo mais. Eu falo, ele vai trair o Bolsonaro, não tenha dúvidas, só dê tempo ao tempo, calma. Tá, aí o que acontece? Chegou a Michelle em determinado momento, quando tudo parecia perdido, e falou, não, tem que ser o André Mendonça, porque ele é evangélico. E ponto final, e acabou. Vai ser o André Mendonça, articula aí, Bolsonaro, eu não quero saber. Faz aí. A própria Michelle fez algumas articulações, o Bolsonaro começou a liberar dinheiro, o Davi Alcolumbre falou, tá bom, vou marcar essa batina. Quer dizer, ganhou muita grana, ele barganhou bem a verba do Davi Alcolumbre em um ano do Bolsolão foi de quase 400 milhões. Quer dizer, o cara barganhou bem. Encheu, eu ia falar, até com palavrão, encheu a barriga de dinheiro. Eu ia falar outra parte do corpo humano, encheu de dinheiro. Tá, aí, outra vitória da Michelle Bolsonaro. Aí agora o Bolsonaro faz o acordo difícil de ser feito, porque o Arruda queria ser candidato ao governo. O Cássio Nunes, o caso dele está com o Cássio Nunes. O Cássio Nunes restabeleceu os direitos políticos dele. Então ele, é ficha suja, é criminoso, preso, bandido, mas pode ser candidato. A única vez que a lei da ficha limpa não deixou alguém ser candidato e cassou a candidatura antes da eleição foi com o Lula. No resto, todo mundo consegue. Tá, aí o Arruda já sabia disso, sabia que ia cair no Cássio Nunes e que ele ia ter os direitos restabelecidos. Ele queria ser candidato ao governo com uma
enorme chance de ganhar. O Ibanez não ia ter chance nenhuma de ganhar no primeiro turno como tem hoje. Aí o Bolsonaro foi lá com o pessoal do Centrão, costuraram um acordo, falaram, coloca aqui a Flávia Arruda no Senado, já escolheram o nome dela direitinho, que é um nome que vai trair o Bolsonaro quando ele não for mais presidente, coloca aqui o Arruda vai ser candidato a deputado, ele vai puxar votos pro PL, vai eleger um monte de bolsonarista com isso, então o Bolsonaro fica feliz, coloca o Ibanez como candidato à reeleição. O Ibanez, ele já assinou para o Lula várias vezes, já falou que o Lula sendo presidente ele vai ter uma ótima relação com o Lula, mas ele está mais aliado ao Bolsonaro, o Bolsonaro ganha ali um aliado no Distrito Federal. Tem uma coisa, isso não dá muito voto, o Distrito Federal é um colégio eleitoral pequeno, comparado com estados do Brasil menor. Pois bem, mas é ali, é onde está Brasília, então é um lugar importante de ter ali o poder. Tá. Isso envolvia apenas a Damares tirar a candidatura dela para o Senado e se candidatar a deputada federal, que também puxaria muitos votos. O que fez a Damares? Não, eu quero ser... Primeiro ela deu uma declaração bem... Assim, classificaram lá no bolsonarismo como malcriada. O jeito que eles tratam mulher é um negócio assim, eu fico pasmo. Ela também é machista, então pra mim fascista não é nem gente, então pra ser mulher tem que ser gente. Então quando eles são machistas com a Damares, com a Michelle, eu tô nem aí, não é nem gente fascista. Tá, aí chamaram a Damares de malcriada, porque ela deu uma declaração dizendo que ela não quer ser deputada, ela quer ser senadora. O que entenderam com isso? Quando ela deu essa declaração, a maioria das pessoas que leem isso falam, ela quer ser senadora porque é um senador, tem mais verba, não sei o quê. Não, ela quer ser senadora porque senadores são 8 anos. Por que senadora? Porque a pessoa que é senadora ou senadora, no meio do mandato, ou seja, no 4º ano, a pessoa pode, sem se licenciar do cargo, ser candidata ao governo do Estado ou à presidência da República. Ou seja, geralmente ao governo do Estado. Então todo mundo já pensou, peraí, a Damares quer ser senadora, que daqui 4 anos ela vai ser candidata ao governo. Aí o pessoal do Centrão ficou assim, não pode, porque a candidata ao governo que a gente quer daqui 4 anos é a Flávia Arruda. Ela é eleita ao Senado agora e depois ela vai candidata ao governo do Distrito Federal quando acabar o mandato de Ibanez. É isso. A Damares entra e põe água no chope de todo mundo, tá todo mundo irritado. Os evangélicos que também são assim com o Centrão começaram a atacar a Damares. Respingou. Não apenas respingou, agora eles focaram os ataques a Michelle, porque, peraí, a Michelle manda mais que o Bolsonaro? Como é que a Michelle vai lá e desfaz um acordo? E não apenas desfaz um acordo, a Michelle articulou com a cúpula do Republicanos, do Distrito Federal. Quer dizer, a Michelle articulou, a primeira-dama articula pelas costas do presidente. Isso para esse pessoal que é machista é um negócio que assim, não pode a mulher articular pelas costas do marido, não pode, ponto final e acabou. Aí começou a briga. O problema é o seguinte, nessa campanha tem muita pesquisa qualitativa, que é feita, pesquisas internas, não estou falando pesquisa que é divulgada para todo mundo, não, pesquisas internas. As pesquisas qualitativas mostram o seguinte desde o ano passado. Chegamos num nível, a sociedade vai evoluindo pouco a pouco, né? Evolui, mas pouco a pouco vai evoluindo, o pensamento vai progredindo. É só você ver que os pensamentos conservadores de 100 anos atrás eram o quê? Que a escravidão deveria ser legalizada, que negros têm que ser escravizados mesmo, que mulheres não podem votar e têm que ser empregadas de homem. Hoje os conservadores falam o quê? Já estão até admitindo aí que se pode ter pauta LGBT, alguns até admitem, mas a pauta principal dos conservadores neofascistas são o quê? Ideologia de gênero, drogas. Eles não contestam mais que mulher não pode votar. Eles não falam mais que negro tem que ser escravizado. Quer dizer, vai evoluindo o pensamento da sociedade pouco a pouco, da humanidade. Chegou num nível em que as pesquisas mostram o seguinte, as pessoas tendem a votar em quem é apoiado pelas mulheres e tendem a votar em mulheres. Por isso, o Bolsonaro está usando a Michelle na campanha, está usando tanto a Michelle na campanha para desfazer essa rejeição que ele tem entre as mulheres e entre os homens que veem que mulheres têm que estar também na política, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro é um baita do machista. Então ele está usando muito a Michelle na campanha. Por conta disso, eles não podem falar, Michelle, vai para lá, você não toma mais decisão nenhuma, fica longe aqui da política, você é só a primeira-dama, vai lá fazer seus projetos, qualquer coisa. Ela fez um monte de projeto lá que não deu em nada, mas vai lá fazer alguma coisa e deixa isso aqui para os homens. Não podem. Você vê que até o
o MDB e o PSDB lançaram a chapa só com mulheres, a Simone Tebet e a Gabrilli, aquela fascista lá. Por quê? A Simone fala, mulher vota em mulher, estão tentando, eles estão usando isso. Você vê que as pesquisas mostram isso. Você vê que a Janja aparece na campanha do Lula muito mais do que a dona Marisa aparecia. Também pelo fato que o Lula fala todos os dias, estou apaixonado, ele não larga da Janja. Corretíssimo Lula, e a Janja tem muito carisma. Tá, você vê que, inclusive, a estratégia para esvaziar a candidatura da Simone Tebet e da Mari Gabrilli é qual? Foi o União Brasil lançar a Soraya Tronic. Por quê? Porque ela também é mulher. E aí, quando ficarem tentando utilizar essa pauta feminista para conseguir voto de algum desavisado ou de alguma desavisada, tem ali a Soraya também, para esvaziar mais a candidatura da Simone, não dá para ela nenhuma margem para ela chegar a 5, 6%, que é o que a Simone quer. Chegar a 5, 6%, que serão 8 dos votos válidos. Não querem. Então fica lá no 1 e 2, dividindo 1 e 2 com a Soraya Tronic, aí tem uma chance maior da Simone Tebet retirar a candidatura na véspera da eleição e da Soraya também fazer o mesmo. Você vê como tá. Então, eles estão eles estão de mãos atadas e a Michelle não vai parar. Ela percebeu que ela pode fazer o que ela bem entender, porque eles dependem dela. Agora, prepara, que a briga está só começando. Até o dia 2 de outubro, você vai ver mais capítulos dessa briga aí e mais quebra-pau. O que eu gosto na extrema-direita é que vazam as coisas da mídia. É tudo assim. Malafaia vai lá, dá entrevista, aí o outro dá entrevista, a Damares vai lá e bate boca. A única, você vê, a mais educada nisso tudo é a Michelle. Ela faz tudo nos bastidores. Você não vê a Michelle articulando. Ela vai lá, tudo num pum, conseguiu. Ela vai lá, pum, conseguiu. Tá ferrado o Bolsonaro. Agora racha na extrema-direita. Ótimo, eles nessa briga, eu torço pra briga, eles continuem brigando mais. Peço aí que você se inscreva no canal e aqui embaixo tem na descrição tem as minhas outras redes sociais. Falou!